Olá pessoal, vamos para mais uma parte da responsabilidade no cotidiano cristão. Eu sou Fernando Moraes, estou comentando o livro Fundamentos da Reforma Íntima. E esse canal não é apenas para os espíritas, mas é para todo mundo, na verdade. Até peço a ajuda de vocês para divulgar o canal Luzes. Então vamos para a terceira parte, que é uma parte pouca coisa, mas obviamente é de extrema importância, assim como todos os vídeos, na verdade, todo o conteúdo do livro também, obviamente. Então, gente, eu vou ler essa parte porque fala de médiuns, aí depois eu dou uma explicação só, aí dei mais um pouquinho, tá? É um conteúdo bem polêmico, e só que é de extrema importância a gente explicar, na verdade, com todo o cuidado possível. 695. Aos médiuns, de modo geral, um alerta. Possui responsabilidade inarredável pelas comunicações que proporcionam e pela sinceridade ou manipulação com que agem sobre elas. 696. Ser médium não é um ato corriqueiro e banal, muito menos é uma característica atávica, incontrolável, nem tampouco é um dom ou uma conduta natural sobre a qual o intérprete encarnado não possa e não deve exercer a sua fiscalização para garantir a melhor mensagem e o melhor conteúdo cristão para o que escreve ou fala em nome dos espíritos. Deixa eu ver um negocinho aqui para ver se está gravando mesmo. 697. É certo que existem raros tipos de médiuns cuja inconsciência é praticamente absoluta ao longo dos trabalhos. Entretanto, são eles responsáveis, ainda assim, pelas comunicações que transmitem. Se boas, fruto positivo; se mais, decorrência das companhias com as quais segue o seu caminho. 698. Ser médium acarreta ainda a responsabilidade de educar a mediunidade, levando-a para o contexto cristão e fazendo o possível para auxiliar seus semelhantes, distribuindo amor e proporcionando-lhes paz de espírito. Jamais, em qualquer exceção, a mediunidade deve ser explorada com o intuito do lucro. E não existe, no campo cristão, mediunidade materialista. Jamais, não existe mediunidade materialista, gente. Isso aí é ilusão do planeta, vamos dizer assim, né? Gente, a primeira coisa é que a mediunidade todo mundo tem. Só que muitas vezes a mediunidade é flório. Tem gente que vê vulto, tem gente que vê, que tem visões, tem gente que sonha com o futuro, tem gente que psicografa, igual o Chico. Acho que o Chico Xavier tinha muitas mediunidades. Então é o seguinte: a mediunidade, ela é uma missão, ela faz parte da sua programação. Ela deve ser usada, obviamente, para fins de caridade, tá? Para orientar e ajudar as pessoas. Então é o seguinte, gente: assim que a pessoa descobre a mediunidade em centros espíritas, mas tem também os irmãos infelizes, tem entidades malignas, tem então irmãos materialistas, alcoólatras, usuários de droga, enfim. O que eu estou querendo dizer é que a pessoa precisa saber desenvolver essa mediunidade para ela sempre, por exemplo, descobrir quem está falando com ela. Se é um mentor espiritual ou é um espírito infeliz que está se fazendo de mentor espiritual. Então, gente, isso é muito complicado, porque eu quero ver se eu faço ainda um vídeo. Eu quero fazer um vídeo falando sobre mediunidades. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, lá
tem alguns centros espíritas, mas a maioria dos médiuns, como tem uma mulher muito famosa, que tem um programa chamado Médiuns, que ela sai na rua, fica falando para o outro, não importa o que aconteça com a pessoa, tipo, qual que é a religião da pessoa, ela já fala. Eu acho isso errado. O meu pouco conhecimento de mediunidade, eu acho isso errado. Infelizmente, pode, eu não conheço ainda, mas pode acontecer aqui no Brasil, tá? Por exemplo, a pessoa já está achando que conversa com o Chico Xavier, ou São Francisco de Assis, ela já faz um canal, simplesmente o mentor espiritual fala com ela, ela já fala um canal e muitas vezes cobra para isso. Primeira coisa, gente, mediunidade não se cobra. Se tem alguma mediunidade que cobra, você quer falar com seu pai, então me paga R$50. Se tem alguma mediunidade que cobra, você já abandona. Porque mediunidade séria, como assim que eu falei para você que a mediunidade ela deve ser de finalidade caridosa, para orientar, para ajudar as pessoas, como o Chico Xavier fez, que o cara não ficou com nenhum dos centavos da sua mediunidade, dos livros. Se a pessoa cobra, tchau, tá? Porque a mediunidade, tudo vem de graça pra gente. O que é de graça, a gente também precisa dar de graça. Então, pode acontecer, gente, não veja isso como algo malicioso, porque é o que o Espiritismo fala, tá? Talvez aí alguma pessoa assista meu vídeo e ele tem um canal e ele aí pratica a mediunidade dele ou possa achar ruim. Quem fala isso é o Espiritismo, tá? Livros do Chico Xavier ou enfim, livros de Allan Kardec, não esse também fala, mas especificamente o livro dos médiuns, eu preciso ler novamente, só uma vez que eu li, fala sobre isso, tá? A mediunidade, mais uma vez, tem uma finalidade caridosa para ajudar, então, orientar tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Então, o médium, ele é responsável por tudo que ele faz, principalmente o médium. Se o médium tem um canal e ele faz vídeo, como o mentor dele, espiritual, se manifestando nele, e ele, por exemplo, é inconsciente sobre isso, tudo é responsabilidade do médium, e isso é muito grave. Gente, é muito importante como que o Espiritismo está crescendo cada vez que aparece a viagem, como acabou esses tempos na televisão, no canal Viva. Tem muitas pessoas que conhecem o Espiritismo e querem saber um pouco mais, muitas vezes não estudam, aí vai nos canais aí conhecer. Gente, precisa tomar cuidado com cartas psicografadas da internet. Eu estou falando daquelas cartas, daquelas pessoas que a pessoa pede, eu quero do meu pai. E de modo malicioso, a pessoa já recebe do pai. Isso é muito grave. Porque, por exemplo, como que funciona a carta psicografada? Uma vez Chico Xavier falou que ele que atende o telefone daqui. Não é que ele pede para os espíritos, chama o fulano lá, e o mentor, quem é o fulano, vem. Não. O telefone tocava para Chico Xavier e ele psicografava. Então, tome muito cuidado. Quando vocês virem canais que prometem carta psicografada, obviamente que tem centros espíritas sérios que fazem esse trabalho, mas eu estou falando de alguma pessoa maliciosa que frustram as pessoas dando falsa esperança. É igual que outra coisa que eu falo, muitas vezes a gente vê, olha, a carta do Raul Seixas, a carta da Dercy Gonçalves. Uma vez eu abri um site que tinha lá, carta da Dercy Gonçalves, e só tinha palavrão. Gente, pelo amor de Deus, né? O espírito está pedindo a psicografia, está pedindo uma carta, obviamente que tem dois no lado e não ia sair palavrão. Né, gente?
Então, mais uma vez, estudem, tá? Estudem o Nosso Lar, estudem o livro Os Mensageiros, O Domínio da Mediunidade, que é da coleção do André Luiz. Estudem o Espiritismo para vocês não caírem nessa armadilha. Lembrando que toma cuidado para não cobrar esses serviços, como o João de Deus, que foi denunciado, está sendo investigado. Ele vendia água fluidificada, ele aí vendia curas. Isso é extremamente grave. A pessoa vai chegar no plano espiritual, vai cair em consciência, isso que simplesmente, perdão, vai cair em consciência e ele vai ser cobrado. Quem tem mediunidade vai ser cobrado, principalmente. Então, gente, 699. No globo, os encarnados nascem integrados a uma nação com as responsabilidades daí decorrentes. É importante que cada cidadão seja um patriota, cumprindo com os deveres a isso inerentes. Embora, em primeiro lugar, esteja a responsabilidade cristã. Não é porque em algum lugar do mundo, algum líder carismático, mas desligado dos preceitos cristãos, determinado e condutas desvirtuadas que todos devem segui-las. Há, pois, responsabilidade positiva ou negativa para quem segue os mandamentos dos seus governantes. Gente, uma complementação aqui no 699, não é apenas líderes que não sejam cristãos, mas também tem líderes que se dizem cristão. A gente sabe muito bem desses líderes que se dizem cristão, então influencia negativamente e fazem as pessoas cometerem atos contra o próprio Cristo, contra o próprio cristianismo, como odiar e matar ou até transmitir doenças, tá? Cada um tem a sua responsabilidade. Nós precisamos seguir as regras. Por exemplo, eu sou de Matão, a terra de Cabachuta. Eu preciso seguir as leis municipais, depois a estadual e a nacional. Nós precisamos tomar cuidado com o que os políticos falam. O político fala, a gente precisa analisar, está dentro do cristianismo. Jesus fala isso. Se ele fala, tudo bem. Se não, nós precisamos aí depois então arcar algumas responsabilidades. Esse 699 está falando para você tomar cuidado com o que os governantes falam. E você precisa ser responsável por pagar os seus impostos e então manter a sua documentação em dia e respeitar todas as leis do lugar que você vive. 700. Na profissão, exige-se responsabilidade do encarnado. Faz parte dos deveres cristãos amar o trabalho honesto, praticá-lo com entusiasmo, ajudando a produzir recursos ou riqueza material que possa auxiliar o semelhante a prosperar, subtraindo do globo a miséria e favorecendo o equilíbrio entre os povos. A pena, parcela de cada atividade laborativa, proporciona um grão a mais no imenso celeiro produtivo do plano material. Gente, aqui está falando que você precisa ser um trabalhador exemplar, que trabalha com animação, gratidão a Deus pelo trabalho que você tem. Você deve ter a responsabilidade de fazer tudo certinho. Que também você trabalhando ali, o padrão ganhando dele. E o dever dele, então, ajudar os mais necessitados. Muitas vezes a gente sabe que não acontece isso, né? Infelizmente, aí os funcionários trabalham certos e depois o patrão pega esse dinheiro. É apenas uma reflexão, tá? E simplesmente não colabora para a igualdade social. Aqui está falando o quê? Para você trabalhar, para você ser responsável. E assim, você colaborando com o seu padrão tem mais recursos de igualar as pessoas igualmente. E a gente sabe que a maioria das vezes não é assim, não é verdade?
mas a gente fazendo a nossa parte, a gente trabalhando tudo certo, a gente trabalhando com animação, como eu já disse, a gente trabalhando com responsabilidade para a gente fazer um mundo melhor. O importante é você fazer a sua parte. Infelizmente aqui no Brasil a pessoa segue as outras, ou um robô, eu também vou roubar, e aí não é por aí, não é verdade? 701. Cultores da preguiça são por isso responsáveis e devem rever seus valores no contexto da reforma ainda. Se eu não me engano, gente, depois daqui é a preguiça, né? A preguiça, ela pode simplesmente nos trazer aí uma vida cômoda e uma vida aí que a gente acha, né? Os preguiçosos, os acomodados acham que nós estamos em férias, nós não estamos. A preguiça, ela é um inimigo do povo. A gente pode ver dentro do centro espírita que tem milhares de livros ali, muitas vezes a pessoa não lê por preguiça e depois simplesmente ela fica aí mais confundida do que outra coisa. E essa é a realidade. Então, gente, a gente simplesmente precisa combater sobre isso, ou melhor, combater ela. A gente precisa ter uma vida, busca conhecimento, trabalhar a caridade. Porque, gente, não adianta nada você, por exemplo, desejar desenvolver a sua mediunidade ou ser um grande trabalhador, se você não faz nem a sua parte, você fica dormindo o dia inteiro na sua casa. Na verdade, essa aí, muitas vezes a pessoa me fala isso. A pessoa deseja isso, a pessoa quer fazer aquilo, e a pessoa quer conhecer o centro espírita, só que fica deitado na cama, assistindo televisão. E não é por aí. A gente precisa tomar cuidado com a preguiça. Então o vídeo é esse, espero que vocês gostaram. Um beijão, um abraço para vocês. Qualquer tema que quiserem, é só me mandar aqui no comentário. Tem o canal Luzes no Facebook, eu convido a você a entrar lá e curtir a gente. E muita paz para vocês. Até mais.